Qual é a sua principal ferramenta no trabalho? O PowerPoint? O Excel? Os sistemas da sua empresa? Não importa se você é administrador, designer, psicólogo, médica ou economista. O fato é que tem algo em comum entre a gente com o poder de facilitar ou dificultar a nossa relação, de nos aproximar ou de nos distanciar dos nossos objetivos, metas e resultados. Pode ser que você utilize verbalização, pode ser que use escrita, artes, projetos ou até planilhas. O fato é que tudo isso comunica. São elementos que traduzem as ideias e os pensamentos e a visão do emissor para os seus diferentes receptores. E quanto mais apurada é a nossa capacidade de facilitar a compreensão do outro, maior é a nossa chance de sucesso. A gente diz por aí que tudo comunica. E se tudo comunica, como aprender sobre tudo? Habilidades pessoais, ferramentas, emoções, tecnologias, expectativas e confiança são só alguns dos elementos que compõem a comunicação. Se comunicar é uma arte, hoje nós vamos dissecar suas entrelinhas para que você nunca mais fique perdido na dança entre o que você quis dizer e o que o outro entendeu. A pergunta que nos guia hoje é: comunicação, como está a sua principal ferramenta de trabalho? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Entre Linhas S.A. Eu sou o Pedro Próquino, seu host de hoje para este tema que a mim muito importa, que é falar sobre comunicação. Felicíssimo de estar aqui mais uma semana, mas claro que não estou sozinho. Estou com duas pessoas maravilhosas, comunicadores habilidosos em suas diferentes áreas. Um deles com as mandalas e a outra é uma comunicadora também nata, muito importante. Como vocês estão, André Conejo, Gabi Teco? A gente sempre começa meio falso, né? Soa meio fake, parece que essa atmosfera é criada. Às vezes é, viu? Mas hoje tá de boa, hoje tá de boa. Chego muito bem, chego animada. Acho que foi o episódio que eu menos me preparei. E isso diz muito sobre o nosso tema. Eu vou dar um gancho. Só. Eu vou dar um gancho pra você, hein? Eu vou levantar uma bola e aí você vai cortar. Vou tomar nota aqui. Combinado? Vou deixar meu amigo se apresentar. Não sai caro? Isso. O combinado não sai caro. Cara, igual a liderança, né? Todo mundo acha, eu sei o que é liderança, eu sei o que é comunicação, eu sei o que é isso, então logo, que é uma habilidade / comportamento que todo mundo expressa, pra que estudar, pra que aprender, pra que entender? Chego também animado para esse tema e espero que a gente aterrize, cara, no final, que é a nossa proposta aqui hoje, né? Que além de debater as entrelinhas, é também chegar em, de repente, ferramentas, soluções, ações práticas para ajudar a turma no ambiente de trabalho. Com um pouco de teoria, mas muita prática. E acho que o que você falou agora, André, é fundamental nessa jornada, porque é aquilo. Eu sei falar, eu sei escrever. Por que eu preciso aprender a me comunicar melhor? Eu ia falar, ô Próquino, aprendi a falar com 2 anos. Tô aqui, ó, me prepara, eu tô com 40. São 38 anos de preparação. Que habilidade que você Isso não basta? Tanto tempo. 40 anos praticando, Tu né? é? Isso não basta? Amiga, não. Não. Mas vamos falar do Entrelinha Underline. Vamos, eu ia guardar isso pro nosso minuto 3, porque verdade. dizem que perto dos 3 minutos é a hora que a gente tem que convidar você a seguir as nossas redes. Mas eu vou liberar a Gabi Teco aqui pra fazer isso fora do contexto. A gente não contexto não, do antes. roteiro. A gente demonstra que a gente não roteiriza este Entre Linhas S.A. Vai lá. Posso ficar em silêncio até o minuto 3, caso... Não, Gabi, manda ver. Olha só. Entre Linhas, Underline S.A., a gente tá em todas as redes. Agora a gente acha que tá em todas mesmo, né? Agora estão em tudo. Porque tem YouTube, a gente tem canal no YouTube, tá no Spotify, tá no Deezer. E aí tem o nosso Instagram, Entre Linhas Underline S.A., o TikTok, temos Company Page no LinkedIn. E é só você seguir a gente e mandar esse episódio pra alguém
e avaliar esse episódio, nos ajude a comunicar a nossa mensagem aqui hoje para o mundo, de forma mais ampla. Eu não sei você, André, mas eu tô muito feliz agora porque voltamos a restabelecer a democracia deste grupo. Diga mais. Somos agora administradores também da Company Page da nossa Entrelinhas SA. Tive que Achei ceder, né? importante isso. Tive que ceder. Então, você que queria me mandar uma mensagem sem ninguém era. ver, manda no meu privado, porque se for lá na Company Page, eles têm acesso. A gente vai ler e vai ficar muito chateado. É isso. Boa. Bom, Vamos lá. vamos mergulhar aqui nessa história. Eu quero começar com a gente definindo o que realmente significa comunicação eficaz no contexto corporativo. Porque, de novo, comunicar, todo mundo sabe, é igual andar de bicicleta. A gente aprende uma vez e acha que, né, como é que era o... Não era o Lance Armstrong, que era o cara da bicicleta. Esse cara foi longe, né? Mas depois foi banido, foi uma desgraça. Lance Armstrong. Lance Armstrong. Da pulseirinha. Isso. Da pulseirinha amarela da Nike. Foi, sei lá, uma fraude, tomava doping, a coisa toda. Mas o que significa comunicação eficaz no contexto corporativo? Com suas diversas facetas e elementos. Tivemos um episódio para falar de cultura. E cultura é uma forma de comunicar. Tivemos um episódio para falar de gerações. E se temos gerações diferentes no trabalho, precisamos comunicar de maneiras diferentes. Tivemos na nossa primeira temporada um episódio que nos inspirou a fazer esse daqui de coisa bem prática, tangível e pé no chão, que foi de networking. E networking é comunicar. É você interagir com pessoas, não só no bater-papo, mas em diversos elementos. Ser interessado, ser interessante, tudo isso comunica. Dentro de uma empresa, o que é comunicação eficaz? Gabiteco. Gabiteco, não. É o nosso doutor, é melhor. Mestre ainda. Eu já vou lançar um Quem não comunica se estrumbica. Eu já vou na cultura popular aqui, é se trombica, né? Mas vamos lá. Vou tentar ser muito objetiva nisso. Eu acho que a comunicação eficaz dentro do mundo corporativo é uma ferramenta que vai te ajudar a atingir um objetivo. Seja ela você vender uma ideia, seja ela você conseguir transmitir para o seu time qual é o objetivo de um projeto X. A gente está o tempo todo usando a comunicação como ferramenta e esquece que tem técnica, esquece que a gente precisa estudar, esquece que tem várias nuances, né? Porque não é só o conteúdo, a forma importa muito. A nuance, a voz, a entonação. E hoje a gente tem um desafio adicional, que é uma nova gramática, que é se comunicar pelas plataformas digitais. O e-mail não é de hoje, mas agora a gente ganhou novas oportunidades de mandar um emoji ser mal interpretado, ou não responder e ser mal interpretado. Então, essa nova gramática está provocando um creque inclusive geracional, que a gente já tocou nesse assunto por aqui. Então, as pessoas negligenciam muito a comunicação justamente pela brincadeira que a gente fez no início. Mas eu aprendi a falar, eu sei me comunicar. Bem, temos coisas a dizer. Parabéns, você sabe falar. Que não Emitir é isso. sons. E nem sabemos de maneira adequada. André, para você, o que é comunicação eficaz no contexto corporativo? Boa. Eu concordo com alguns elementos que a Gabi trouxe, tentando destrinchar nos mecanismos, né? Então, cara, a comunicação ela tem sempre uma intenção, que é uma informação que vai ser passada para frente e vai ter alguma ação em cima dessa informação que você vai passar. Então, a gente sempre está falando de um agente que envia uma informação e um receptor dessa informação. Então, no mínimo, a gente está falando aqui de uma díade, né? De 1 para 1. A gente está falando que tem um componente, dados, tem informação no elemento que é transmitido. E no mundo corporativo, cara, tem que gerar uma ação. Então, um exemplo muito besta, né? Cara, quão comum que é isso? E aí, você já alinhou com o fulano de tal? Já, mandei um e-mail. Cara, e mandar um e-mail não é comunicar na minha interpretação. Você já, enfim, mandou para frente a requisição que a pessoa tem que enviar até o prazo tal? Já, mandei um Slack. Não, cara, você tem que ir lá, garantir que você passou a mensagem que você quis passar e que a outra pessoa entendeu do jeito que você quis passar e ela tomou uma ação em cima da sua expectativa. Depois que eu vou
anexa ao e-mail, porque eu faço isso, né? Quando eu mando uma mensagem, eu quero muito que a pessoa veja, interprete, entenda. Eu mando o e-mail, mas eu mando às vezes um áudio, aí eu mando um complemento, entendeu? Nunca tá sozinha, a gente precisa ir cercando, o que é bem complexo, porque tem gente que se incomoda, viu? Você falou isso, mas tem gente que não... Pra garantir o entendimento. Mas se a gente fizer uma comunicação excelente no seu e-mail, precisaria da mensagem de áudio? Você não garante que a pessoa leu. E nem se ela conseguiu ler atentamente. Tem gente que come palavra. Não no escrever, no ler. Isso acontece, é muito comum, assim. Já mandou um e-mail com 2 perguntas e a pessoa só respondeu uma? Claro. Só que ela quis? Ela escolheu lá? Às vezes não é que ela escolheu. Ela só não viu mesmo, ela só se focou ali. Então, assim, tem muita falha de comunicação justamente porque, enfim, a gente pega as nuances, o momento que a pessoa leu o e-mail, se foi no começo do dia, se foi no fim do dia. Tem muita coisa aí. É muito doido isso, porque muda completamente a lógica da gente trabalhar, né? Eu, quando comecei a trabalhar fortemente com Slack, foi uma mudança grande para mim, porque o Slack tem uma dinâmica bem diferente do processo de e-mail, que é, cara, cada e-mail é uma tarefa e o Slack são trocentas conversas acontecendo ao mesmo tempo, com todo mundo colocando, que tem sua parte boa e a sua parte ruim dessa história. Mas eu acho que a gente começa, e é engraçado olhar 5 anos para cá, até mais ali, vai um pouquinho antes da pandemia para cá, como a gente era muito mais ancorado em e-mail, e de lá para cá a gente passou muito pela parte do Slack, mas hoje um grande desafio das corporações é o trabalho pelo WhatsApp. Total. Né? Que é a conversa aqui em tempo real, o tempo inteiro, os grupos de WhatsApp, por aí vai, que é uma doideira como isso funciona, que é um Slack, você leu, mudado. Eu queria fazer um comentário só sobre essa parte do comunicação eficaz, porque para mim, se a gente tivesse comunicação eficaz, a brincadeira do telefone sem fio, ela perdia o sentido. Porque ia ser a mensagem que começa lá na frente, chega lá né? no final. Isso para mim é uma comunicação eficaz. É isso, quando você consegue ter exatamente o que o emissor quis fazer e usando a teoria da comunicação, é isso. Você tem um emissor, você tem um receptor, você tem uma mensagem, você tem um canal, que é o seu e-mail, não sei o que, etc. E você tem ruídos que acontecem. Quer seja porque você coloca ruídos na sua mensagem, que é porque ruídos entram no meio da mensagem, ou porque o receptor está recebendo outros ruídos durante a decodificação, este é o nome técnico dessa história, quando recebe aquela mensagem do lado de lá. Mas acho que concordamos que comunicação eficaz, então, é eu conseguir transmitir exatamente o que eu estou pensando, ou a minha intenção, para uma ou mais pessoas que estão na outra ponta. Perfeito. E isso envolve, de novo, o repertório, né? Porque assim, se a gente parar para pensar, num canal de comunicação que é a linguagem falada, né? Como que eu vou descrever esse copo aqui? Cara, eu tenho que ter repertório de linguagem, de léxico, de palavras, para eu conseguir passar uma mensagem da maneira mais específica possível. Aliás, é por isso que a escrita científica é um dos maiores desafios que existem, pelo menos na minha interpretação. Chato pra caralho. Não, é chato pra caralho. Por quê? Porque você tem que ser específico. Esse tipo de comunicação que você vai acumular conhecimento em cima não permite múltiplas interpretações ou dúvida sobre a interpretação. E no nosso estilo de falar no dia a dia, a gente usa jargão. A gente usa as palavras que são pesadas, né? Que são aquelas que têm muitos significados. E aí dificulta. Eu entendo uma coisa por exemplo muito trivial. Amor. Você entende outra. Então, como que a gente vai se comunicar se cada um tem uma interpretação desse construto, vai? Todo mundo, que é diferente de muita gente. Todo mundo é muita gente. E o que eu ia dizer, eu não sei, só fico em dúvida quando você coloca na tua definição a palavra intenção. Aí eu acho que a gente vai para um campo meio subjetivo, né? Porque a gente, às vezes, comunica, mas não necessariamente na intenção na intenção do desejo. Às vezes, você só quer mandar a pessoa para aquele lugar. É a intenção. Essa é a intenção. Que ela entenda. Você vai fazer isso? Não. Mas, data vênia, né? Você vai fazer isso? Você não vai fazer isso. Você precisa comunicar o objetivo do trabalho, tentar ser ali o mais impessoal possível para o serviço funcionar. Mas a tua intenção, às vezes, precisa ficar em segundo plano. Eu desvirtuei a parada, né? Eu concordo em partes, porque acho que tem situações específicas. É isso, às vezes não dá pra mandar o CEO a merda, né? A gente tem que fazer de outra forma. Daí você pondera, cara. Assim, o que é mais importante, mandar a merda ou fazer o trabalho? Fazer o trabalho, então não vou mandar a merda. Pronto, a intenção é... Exato. Mas teve um elemento importante que o André trouxe sobre o uso das palavras. Eu acho que isso é fundamental. Eu sou
reconhecido na minha família e na minha relação com a Laura como ser o cara mais chato do planeta Terra sobre este assunto, porque eu sou a pessoa que diz pra minha mãe o tempo inteiro que todo mundo é muita gente e que todo mundo é diferente de algumas pessoas. Aí, ó, tá morando sozinho desde os 12 anos de idade e não sabe por quê. Pois Olha lá. Mas isso é fundamental e na escrita científica é muito verdadeira, mas eu acho que a gente precisa muito prestar atenção nesse universo, que a língua portuguesa é uma língua muito completa e complexa. De acordo. E o encadeamento, a quantidade de palavras que a gente tem para criar as coisas que a gente quer criar ou colocar em ordem ali dentro da nossa mensagem, ela é muito ampla. E às vezes a gente simplifica para ser mais rápido e não escolhe as palavras adequadas. E aqui, para mim, está o principal ou um dos primeiros pontos de inflexão fortes na comunicação no contexto corporativo, que é a gente escreve, às vezes, para se livrar de um assunto e mandar para frente, para soltar aquele e-mail, para colocar aquela mensagem na rua, e não escolhe bem as nossas palavras que estão entrando ali. E isso gera um grande ruído de comunicação. Não, e aquele ponto que a Gabi falou, né? Assim, às vezes você vai colocar um emoji que a pessoa X interpreta como tal, a outra como algo positivo ou negativo, né? As tia mandam emoji de coraçãozinho e beijinho, que é, oi, tudo bem? E você vai interpretar, puta, cara, estão dando em cima de mim, né? Enfim, então eu acho que tem esses super desafios, cara. Agora, cara, teve um exemplo. Eu faço um trabalho numa empresa e a gente tá no momento de, cara, revisar parte das metas dessa companhia que tá na metade do ciclo, né? E aí, quem está liderando esse processo é uma pessoa dentro de finanças, porque ele que é o empoderado de liderar esse processo. E aí eu, enfim, conversei com ele. E aí, cara, você já falou com as pessoas? Você já buscou? Já te devolveram? Ah, não devolveram. Tá bom, então o seu papel ia até lá cobrar e tal. Primeira ação, manda um e-mail. E, cara, o e-mail foi uma canelada, assim. Conforme falamos no dia tal, papapá. Sabe aqueles e-mails do, tipo... Sabe aquele meme do conforme anexo no e-mail e tal? Cara, Toma um coice, abre o e-mail e toma um coice. à toa. Pra quê? Passa a mão no telefone, liga, né? Então, acho que tem algumas questões da gente também não ter, assim... Por querer se livrar mais rápido do problema e do tipo, a batata quente não tá comigo, a gente escolhe não só as palavras erradas, mas os canais inadequados. Tá, vamos separar essa história, que senão nós vamos começar a bagunçar o negócio. Porque canal, pra mim, é fundamental. Adorei esse exemplo e eu acho que a escolha do canal hoje, o e-mail, a mensagem de WhatsApp, o post no LinkedIn, a indireta no Instagram, tudo isso, o telefone, são coisas muito importantes. Eu queria deixar ele de lado pra gente dar um passo pra trás só, pra falar primeiro sobre... Falei na abertura que a gente tem a comunicação verbal, tem a não verbal, tem escrita e tem várias outras coisas aqui no meio. Gabi, você consegue ajudar a gente a destrinchar o que cabe em cada uma dessas coisas? Ou... Vocês têm 3 horas aí pra ficar com a gente? Só pra ajudar a galera a entender. De 12. Comunicação verbal. O que é comunicação verbal? É o som que a gente emite, né? Tá bom, beleza. Não quer dizer que a gente tá emitindo com as melhores palavras. Ok. E tem uma coisa que... Quem já atuou, eu tive essa experiência na última oportunidade que eu tive de estar no mundo mais CLT, vamos dizer assim, que é você atuar na área comercial. Se tem uma coisa para você aprender sobre comunicação verbal, é na área comercial. Bom ponto. Eu tenho esse jeito que é italiano de falar, né? E falo com a mão, e aí não caibo na tela. Isso assusta muita gente. Assusta mesmo, real, da pessoa se assustar, real. Sim. Então, foi uma coisa que eu precisei aprender a modular, justamente porque se você quer criar o tal do rapport com a sua comunicação verbal... Vamos falar disso lá na frente. Ixi, você precisa modular a sua voz e entrar na sintonia da pessoa. Eu abri a câmera, falava um bom dia já baixinho pra sentir como é que era o outro. A depender do que vinha, eu já tava... Mas aí, assim, no começo a gente faz meio desajeitado, porque parece tudo muito fake. Você sai do seu estado normal, mas você percebe o quanto a tua mensagem chega mais clara no outro. Então, não é só o conteúdo, mas é o tom, é como você se coloca, se você tá num tom mais agudo, num tom mais grave. Mas daí eu acho que a gente começa a entrar já no não verbal, que é exatamente isso. O verbal, começam a se combinar, né? Você tá verbalizando e usando o não verbal, que é a linguagem corporal, a sua expressão facial, o tom da voz que você usa, se você fala mais tranquilo, ou se você aumenta. E isso são técnicas que a gente usa no dia a dia para pegando a atenção das pessoas. Sim. E temos a escrita, que pode ser um e-mail, pode ser um relatório, pode ser uma mandala, né, André? Já jogou, já. Não, mas olha esse ponto que a Gabi tava trazendo, cara. Fugiu da mandala. Não, eu juro que eu vou voltar, cara. A mandala não vai fugir do episódio de hoje. Eu vou voltar. Ela voltará.
Não, cara, mas nesse ponto, teve uma época da minha vida que eu me interessei muito pelo tema de programação neurolinguística. Tá. E que no final do dia é puramente comunicação, né? Foi criado lá por 2 caras, Richard Bandler e John Grinder. Cara, um dia eu vou Como pegar é que esses faz? nomes. Não sei. Como é que faz pra Pode decorar pegar, tudo? pode pegar. Não, e posso saber se é verdade. Né? Richard Eu Bandler só tô e aqui John um nome Grinder. aleatório. John Grinder. Acho que nos primeiros livros dele foi assim, tipo, o Sapo e o Príncipe, alguma coisa assim. Não, mas... não foi o Anthony Robbins, não? Anthony Hopkins? Achei Ou Peter Seeger. Não, tem aquele Anthony super Hopkins é o coach. cara... Não, esse aí é o Tony Robbins. Mas é Anthony o nome dele, cara. Ok. Não me prejudica. Não, é que eu entendi Hopkins. Porque Não, esse aí Robbins. Olha, Desculpa, a esse gente tá tom berrando. da 2 voz. italianos aqui né, entrou na... Você tá berrando no rádio da pessoa. Não, mas brincadeiras à parte, a programação Hopkins, neurolinguística, inclusive é parte dos coaches sérios, eles estudam programação neurolinguística, Sim. porque é justamente o estudo de como que você influencia as pessoas através da linguagem enfim, e como o outro vai interpretar. Então, cara, isso começa pelo nosso arcabouço fisiológico e biológico e cognitivo, Sim. que é nossa cognição é um mecanismo completamente enviesado e limitado para interpretar o mundo. O cérebro deleta, distorce, enfim, gera generalizações que não fazem sentido. E a gente tem que saber lidar com isso, né? Então, cara, na frente de linguagem, tem um conceito na PNL que chama Bagel, né? Que, cara, tudo que você vai comunicar tem que ter um body language, então, que é a linguagem corporal, tem que ter cues de acesso, né? Que eles chamam, que são os gestos, que os italianos são bons, o eye movements, então, o movimento dos olhos e a própria linguagem em si. E quando a gente vai para mandala, cara, o que eu acho legal assim da mandala? Que ela é uma das metodologias para que a sua audiência entenda e faça sentido da comunicação. Porque, cara, a comunicação no final do dia é você pegar um negócio desordenado e ordenar. Seja em linguagem, seja no mecanismo físico, que é uma mandala, seja numa situação corporal. Acho que muito do rapport, que a gente vai falar mais pra frente, tem a ver com... Cara, deixa eu entender o contexto que eu tô inserido, deixa eu agir conforme o contexto demanda. E aí você entra em ressonância com os outros elementos daquele sistema, né? Mas a mandala é muito disso, Pedrão, na minha interpretação. É um mecanismo, uma heurística que ajuda a você fazer sentido de algo complexo através de elementos visuais. E isso é fundamental, inclusive, em qualquer empresa. Assim, quando a gente vai fazer, cara, a aprovação de um projeto, vai comunicar alguma iniciativa dentro da sua área, cara, você ter um mecanismo que eu chamo de mecanismo de retenção daquele conhecimento e distribuir para a turma, fundamental. Sim. A gente falou no episódio com o Luciano, ele trouxe a pesquisa lá do World Economic Forum com as demandas 25-30. Acho que parte passa por aqui e muitas das habilidades que a gente viu, destrinchou também, foi no episódio de gerações que a gente falou sobre isso, eu acho que foi. Foi com o Luciano, né? A gente, enfim, trouxe um pouco mais desses elementos, eu não vou me esticar aqui, você vai lá no episódio de gerações ou no do Luciano e vê. Mas que são essas habilidades interpessoais, que é comunicar, é ser claro, é conseguir transmitir e envolver as pessoas. E acho que é importante a gente pontuar aqui para o nosso ouvinte que não é só falar a comunicação. Tudo isso importa, o contexto importa. Se você está numa sala de reunião, uma pessoa de um lado da mesa e uma pessoa em cada lado da mesa, isso é um tipo de postura. Se as duas pessoas estão do mesmo lado da mesa, é outra coisa. E a gente começar a ter consciência sobre todo esse ambiente. E aí entra os elementos de mandala, como é que eu escrevo isso, como é que eu monto aquilo, e como é que eu vou fazendo este cenário todo parecer algo interessante. Aqui, entre linhas, você tem uma série de elementos que comunicam. Por exemplo, temos um fundo aqui maravilhoso, que você já deve ter reparado, que a gente sempre tem uma luzinha aqui, made in China, que tem o nosso tema do dia. Tem um robozinho aqui, do Heitor Rojas, que é um artista muito legal, e livros que vão comunicando as coisas que a gente acredita e o que a gente quer passar no episódio, que é sempre o livro que está em destaque aqui atrás da gente. Tudo isso vai comunicando e vai criando um pouco da nossa identidade. A forma como a gente se põe na mesa, onde a gente coloca o convidado, o som maravilhoso que você tem agora nesta temporada, depois do microfone que André e eu usamos de botãozinho. Mas, de novo, tudo isso são elementos, mas dentro de um universo de habilidades que são muito humanas e que são muito necessárias de serem desenvolvidas. Olha, eu diria que mais do que humanas, voltando, enfim, dos animais, cara, o passarinho que grita mais alto é que ganha mais comida. Então tem até uma teoria... No ninho. Ah, tá bom. Tem até uma teoria, cara, na biologia que chama sinalização custosa. Que é, para você comunicar alguma coisa, você gasta energia.
Então, quanto mais você comunicar, significa que aquilo é cada vez mais importante. Então, a mãe passarinho percebe que o filho passarinho que grita mais alto é o que tem mais vitalidade para, enfim, passar os genes para frente. Dar mais comida para eles. Cara, no ser humano, de uma certa maneira, não é diferente. Quando a gente vai para a arte da negociação, cara, um dos grandes preditores de sucesso numa negociação é quem tem o mais alto nível de energia. E se a pessoa tem um alto nível de energia, mesmo que não necessariamente fundamentado em dados, em fatos e tal, vídeo que a gente vê no cenário político, quem tem mais energia tende a ganhar. Olha que loucura. Cara, eu não consigo deixar de lembrar da história da meritocracia do PPT, velho. É impossível, velho. Porque é verdade. Escutei isso de uma pessoa uma vez falar, que quem tem o PPT mais bonito consegue destrinchar, ou enfim, consegue as melhores soluções, consegue os recursos necessários para desenvolver o seu projeto. Mas olha, esse cenário é legal a gente explorar aqui, né? Porque, por exemplo, quando você trouxe que tem contextos e contextos organizacionais e no mundo lá fora, né? Contexto organizacional. A todo momento, a gente está competindo pela atenção de alguém. Sim. Quando a gente comunica algo, Sim. né? E, cara, o que eu já vi de projeto bacana, bem formado, que a pessoa dedicou 6 meses, X tempo para entender, para explorar, para testar, para iterar. E na hora de aprovação num board, ela não é aprovada porque ela foi incompetente no sentido mais bacana da palavra, de não teve a competência para comunicar com intenção a mensagem, para aprovar o projeto, cara, foram meses jogados fora. Então, grande parte do trabalho, inclusive em comunicação com essa turma de executivos, é trabalhar no final de linha. Como que você se comunica no final de linha é muito diferente do que como você comunica no início da linha. Aí a gente pode pensar, pô, mas não é justo. Não é mesmo? O mundo não é justo. Oi, tudo bem? Bom dia? Não é. É isso, assim. A gente precisa... Hoje eu acho que eu tenho... Tava até contando aqui nos bastidores. Eu tenho uma forma de me comunicar para fora, né? Sempre muito expressiva. Mas eu fui uma criança muito tímida. Acho que você ter essa intenção, talvez um nível de energia meu sempre foi alto, mas dificuldade de comunicar, a vida vai te mostrando que, assim, ou você melhorar nisso, ou seus projetos não vão ser aprovados, Total. ou ninguém vai te ouvir, eu sou mulher, se eu não me posiciono, eu sou interrompida. Então, tem uma série de fatores, algumas camadas sociais que você aprende porque é necessidade. Igual o passarinho lá no rio. Pra não morrer, entendeu? Tá lá. Porque a gente sempre corre o risco de estar perdido, que foi também ali o que falamos na abertura, na dança entre mas não foi isso que eu quis dizer, ou o que o outro entendeu, mas você entendeu errado. E até as piores situações onde o que a Gabi quis dizer que... Entendeu? E aí a gente vai para este universo. Que é a pior situação possível. E, com certeza, acho que todo mundo aqui já passou por isso e quem está nos escutando e nos vendo também, que não foi isso que eu quis dizer, ou mas eu não entendi o que você estava querendo dizer. Como a gente faz para ser entendido de primeira? Hoje eu estou muito feliz porque eu estou jogando perguntas que você joga para a gente normalmente. Sim. E eu estou te dando aqui um tempinho para pensar. Sim. Eu não sei se a gente consegue fazer isso 100% do tempo com todo mundo. Principalmente nas relações que a gente ainda está construindo vínculo. Eu acho que uma comunicação, para ser entendido de primeira, você precisa entender as nuances e as camadas da pessoa, do seu receptor. E no mundo corporativo isso é ainda mais complexo, né? Porque a gente entra numa nova empresa, precisa conhecer processo, precisa conhecer a cultura, precisa conhecer as pessoas. Eu acho que eu prefiro acreditar que é melhor o caminho de você ir tateando e fazendo uma conferência. O que eu quero dizer com isso? O processo de feedback, vocês sabem, é muito... enfim, eu, por exemplo, nas atividades do dia a dia com a equipe, seja uma coisa muito pontual de trabalho ou alguma coisa de comportamento, eu acho que é meio chato, às vezes a pessoa acha que é chato, mas eu fazia sempre. Falava, me diz pra você o que ficou pra você dessa nossa conversa. Uhum. Porque quando você faz isso, você faz a pessoa falar da interpretação dela, né? E precisa existir um vínculo, um espaço seguro pra que, de fato, ela fale o que ela achou que você disse. Então, Super fazer ferramenta. essa checagem é muito importante. E é parte da assimilação. A ciência diz isso. Escrever, o movimento da mão, o movimento ocular para enxergar o que está sendo escrito, escrever com papel e caneta. Não é digitar, é
papel e caneta. É fundamental para a gente conseguir sedimentar e absorver conhecimento. Por isso que várias pessoas, enfim, todos nós aqui estudamos quando éramos moleques e molecas, escrevendo em papel ao maço, fazendo parágrafo com 2 dedos na coisa. Mas o escrever é importante, é um processo fundamental. Eu tive um chefe nessa vida que a gente entrava em reunião e todo mundo entrava com o computador, celular da empresa e ficava lá, né, olhando 1000 coisas, tentando fazer 2 coisas ao mesmo tempo, que também é outra farsa. Multitasking é um troço que ninguém consegue fazer. E ele estava sempre com a caneta e o caderninho dele andando para cima e para baixo. E várias vezes ele começou a dar pito na gente, falando assim, cara, fecha o computador. É para prestar atenção na reunião. Porque era um momento, a reunião de equipe era um momento muito importante na semana, onde estava um monte de gente dedicando tempo, ao mesmo tempo, para se alinhar e para tentar manter aquela coerência. A partir do dia que eu comecei a deixar o computador na mesa e entrar na reunião com um bloquinho e caneta e focar naquilo que estava acontecendo ali, tomando nota, prestando atenção, interpretando o que estava rolando nos assuntos diferentes da empresa, a minha produtividade aumentou e a minha necessidade de depois, na minha mesa sozinho, ficar assim, o que foi mesmo que o fulano falou? O que era? Ele não entendia o que eu escrevi, se era para fazer A ou B. Cara, caiu vertiginosamente. Então, o processo de escrever é muito importante, né? Não, e é uma vantagem competitiva que você trouxe, né? Agora, olhando a responsabilidade do outro lado, hoje você tem mais dificuldade de ter um posicionamento normativo como esse, do tipo, fecha o computador e presta atenção, pelo híbrido e pelo online, né? Sim. Eu tive uma experiência, cara, dando aula no semestre passado para uma turma na USP, lá, enfim, na graduação, que foi online. Cara, foi, assim, difícil, porque o estilo de aulas, geralmente, numa universidade federal e estadual, com todo carinho e respeito a professores de estadual e federal, não é o estilo mais engajante para passar um conhecimento. Diferente de aulas de MBA e tal, que eles estão muito mais pelo não muito mais, mas tem muito mais mecanismos de encantamento, né? Cara, você vai... Cara, tem mais recurso. Tem mais recurso e também o professor ele tem mecanismos de incentivo e avaliação que contemplam a qualidade da aula. Em federal, cara, barra estadual... Eu lembro da minha lá de graduação. Eu tive professor, cara, um cara que ele era húngaro, ele não falava português, e ele tinha que dar aula porque ele era um professor convidado e estava lá, e ele estudava, ele queria fazer pesquisa. E, by the way, ele tinha que dar aula. Então, o foco dele não era ser o professor mais brilhante. Dito isso, cara, tem uma responsabilidade brutal de quem passa a mensagem também. Então, cara, para você montar uma reunião, para engajar uma apresentação de projeto, não adianta falar assim, pô, o projeto era super legal, eu fui lá, apresentei, qual é essa energia? Olha, galera, o projeto é esse, não sei o que das quantas. Vou falar um pouquinho. Quando a pessoa começa com pouquinho, eu já falo, aí tem esses segredos. Olha, desculpa se eu tô um pouco mais rouco hoje. Fudeu, não fala essas coisas. Você já levou a atenção da audiência para um negócio negativo, né? Segue, porque senão dá pra... E daí o ponto que eu ia chegar, assim, cara, pra falar que... Então, tem uma puta responsabilidade de quem passa a mensagem e acho que, cara, a comunicação, que foi a provocação que você fez pra Gabi, na minha cabeça ela tem 2 mecanismos fundamentais, cara. O primeiro é a adaptação. Então, você como um bom comunicador, o que faz? Lê cenário e adapta ao cenário. Aliás, quando você tá, cara, fazendo... É uma prática que eu tenho, né? Sei lá, dando aula para um público amplo. Obviamente, é mais fácil fazer isso no lugar físico. Cara, você não tá falando com uma audiência. Você, via de regra, foca em indivíduos. Troca olhares com os indivíduos. Busca feedback da audiência através, cara, do que eles estão te dando de resposta. Aquela pessoa tá desengajada com o celular na mão, cara, você não tá aprendendo a audiência do seu público. Aquela pessoa tá te olhando, tá anotando, tá, engajada, você tá fazendo um bom trabalho. E vou dar dicas práticas de como você pode fazer para resolver isso. Você tá falando alguma coisa, uma pessoa olhando no celular, você fala assim, como o André já disse algumas vezes aqui de forma muito interessante, você dá um elogio ali, aleatório pra pessoa. O André na hora vai largar o celular. Então é que é por isso? E é isso. E isso são elementos importantes de ler. Eu acho que... vamos entrar, acho que na seara da desgraça, que são os vilões da clareza aqui. Tudo que tira distração. E a gente vai aprendendo. Mas, por enquanto, para mim, a parte mais relevante dessa história é... Precisamos entender de mensagem e canal. Precisamos escolher bem a forma com que a gente vai transmitir e de que maneira a gente vai fazer aquilo. E com o que a Gabi falou, que eu te fiz a pergunta sacana ali do como ser, claro, mas para ser entendido de primeira também, às vezes é preciso usar múltiplos canais. Mas
com parcimônia. Não dá para usar múltiplos canais só para garantir a tua parte se você não está fazendo um bom trabalho em estruturar bem essas mensagens. Senão você está jogando o ônus no colo do outro, que vai ter que ler o e-mail, escutar o áudio e ver o vídeo no YouTube para daí conseguir absorver a informação que você podia ter feito este trabalho para digerir essa coisa e colocar isso de uma forma sucinta ali na frente. Faz total sentido. E aí a gente já chega num pressuposto de que uma boa comunicação exige um pré-trabalho. Total. E aí... Não, vai lá. Não, enfim, eu recomendo isso para todo mundo que eu treino e faço trabalho, que é planejar o que você vai comunicar numa reunião. Fazer um trabalho pré-reunião. Não adianta você chegar numa reunião e falar assim, vou apresentar. É treinar antes. Mas a gente fala disso mais para frente na parte das coisas práticas. Tá bom. Gabi, uma coisa que eu acho que te toca bastante, que é interessante a gente falar sobre vilões da clareza da comunicação, são os filtros pessoais, os vieses cognitivos e as nossas lentes internas maravilhosas. Eu acho que é onde dá ruim mesmo. Porque acho que a gente falou aqui no episódio com a Isa o quanto falta pra gente letramento emocional, né? Não só para com o outro, mas de autoconsciência, né? Sobre o que eu penso, sobre o que eu sinto, sobre a minha forma de reagir a determinadas mensagens. Trazendo uma experiência pessoal, eu observo muito uma mudança. É ainda comum, e a gente já aconteceu isso entre nós, às vezes no momento de cabeça quente você responder de um jeito que não é o melhor jeito, que não pega bacana. Quando você tem um vínculo, fica mais fácil você depois reparar, né, uma possível falha de comunicação. Mas eu acho que no começo da minha carreira eu agia muito mais impulsivamente, no sentido de querer colocar as minhas ideias, de trazer meus sentimentos para a mesa e todo mundo perceber. E depois que a gente vai ganhando experiência, muita paulada, né? Não foi tranquilo, com muita paulada, experiência de mundo corporativo, você já aprende até que tem tipo de mensagem que chega que você não tem que responder na hora. Você precisa deixar dormir um negócio ali, porque senão as suas crenças pessoais, os seus vieses, aquilo que você sente em diante de determinada situação vai se sobrepor àquilo que precisa acontecer quando a gente está junto, dando resultado no trabalho, que é focar no trabalho, né? No final do dia... eu não acredito nessa separação total entre pessoal e profissional, mas a gente sabe que para conseguir dar resultado no trabalho, sem trazer todas essas camadas o tempo todo, a gente precisa ir para um viés mais objetivo. Sim. E aí, se você tiver muito tomado de emoção, cara, aí que a comunicação fica E o que acontece? Qual é o custo disso? Pô, vocês têm mais 3 horinhas? Brincadeira. Eu acho que tem custos financeiros reais para a empresa, porque a gente perde eficiência, não é? Se você precisa, sei lá, o trabalho é para sexta-feira. Se a gente fica aqui só numa DR eterna e não consegue falar do trabalho, eu acho que a gente vai para esse caminho. Tem um custo emocional para o profissional. É muito ruim, gente. Você recebeu uma mensagem de um colega, 20h, com essa nova gramática, que é a gramática das redes sociais, do WhatsApp, e você não saber se ele quis te ferrar com a tua vida ou se ele tá te oferecendo ajuda. Isso produz angústia, gente, é verdade. Quantos de vocês não vão pra terapia e fica falando da mensagem que recebeu do chefe? Demos até água hoje aqui pro Freud. Hoje o Freud recebeu um copo d'água que a gente achou que ele tava precisando se benzer. Água. Água. Então tem um custo emocional muito alto. E pode virar uma situação, do ponto de vista de relação, irrecuperável. Mas também não tem uma parcela importante aqui da responsabilidade do receptor da mensagem? Claro, eu estou assumindo que o emissor está fazendo a parte dele e que o receptor precisa melhorar. No seguinte contexto, Gabi entregou essa semana um trabalho e eu disse para ela, Gabi, não gostei desse trabalho, acho que ele não está bem feito. O que isso significa? Significa que este trabalho não está bem feito. Não significa que a Gabi é uma péssima profissional. Não significa que eu não gosto da Gabi. Não significa que a Gabi vai deixar de fazer parte da Entrelinhas S.A. Significa que este trabalho não foi bem feito.
E a gente, normalmente, quando recebe uma coisa dessa, a gente cria uma fanfic gigantesca Mas aí na você nossa tá partindo cabeça. da honestidade intelectual das pessoas. Às vezes não é o caso. Às vezes o trabalho está bem feito e você é um péssimo líder, por exemplo. Não é o caso, tá? A gente está fazendo um fake aqui. Estou partindo do contexto oposto, mas porque tem essa relação para os dois lados e tem responsabilidade para todo mundo. Mas você entende que vem Total. os vieses, né? Total. Vem dentro de uma relação, tem, de novo, várias camadas dessa relação, e principalmente quando é profissional, onde, pô, uma coisa é você, a tua mãe te dizer um absurdo e você vai brigar com ela e depois vai todo mundo se amar. Outra coisa é você ouvir um absurdo de um colega de trabalho e você não saber qual que é a intenção genuína da pessoa com aquilo, entendeu? Então, eu acho que a comunicação no mundo corporativo, ela tem um nível de complexidade adicional, porque a gente não façam isso em casa, não pode ser 100% a gente. Seja 100% você, não seja, senão você vai ser demitido. A comunicação muito objetiva e direta, se a gente tivesse que falar tudo o que a gente pensa no mundo organizacional, isso causaria prisão. Brincadeira, aí eu já exagerei. Mas eu acho que tem um desafio a mais, é que você não vai poder falar que o trabalho está uma merda, por mais que ele esteja uma merda. Você vai precisar usar uma outra forma de construir essa sentença. E sim, vai vir com... Eu posso me apegar aos fatos ou eu posso achar que você está sendo um babaca somente, entendeu? Então... é difícil na empresa, é difícil... Não, mas é muito contextual. Vai depender da cultura, vai depender da nação que você lida com o perfil do chefe, do liderado. Então, cada contexto é um contexto. Acho que esse é o grande ponto, assim. Sim. A capacidade de leitura de cenário, seja de quem envia a mensagem e de quem recebe, cara, fundamental. E, usando os sapatos do comunicador, cara, eu costumo dizer, Pedrão, assim, que, cara... você detém de 100% da responsabilidade se o seu receptor entendeu ou não aquela mensagem. Eu concordo. É duro, faz você ter que pensar, se responsabilizar, mas no final você vai deixar sua comunicação à sorte, né, dos ventos, da interpretação do outro, igual a gente falou de carreira. A gente vai deixar nossa carreira à sorte, à mercê, ao léu, Sim. enfim. Tem uma autora que eu gosto muito, que é a Frances Frei, que é uma professora da Universidade de Harvard, que ela estuda relações no mundo corporativo. Ela faz um trabalho brilhante há vários anos. Ela tem uma TED Talk super legal que vale a pena buscar, que fala sobre construção de confiança. E ela atrela a confiança como sendo um dos principais elementos para a gente criar relações e ambientes interessantes no mercado de trabalho. E nessa TED Talk, também isso está, obviamente, a TED Talk deriva de um livro dela, ela diz que são 3 elementos que geram a construção de confiança. Sendo eles, você precisa ter a sua autenticidade, você precisa ser autêntico, você precisa ser quem você é. E a gente vem falando cada vez mais sobre sermos... E, de novo, isso no mundo corporativo está um pouquinho de um viés diferente, mas eu sou quem eu sou e a gente deveria ter isso neste contexto. A segunda coisa é a lógica. Não são coisas isoladas, é uma tríade. Precisam ser as 3 coisas ao mesmo tempo. Autenticidade, sou quem eu sou. Sou lógico, logo é claro, sou objetivo no que eu estou dizendo. É simples de compreender, é lógico. E a terceira coisa é, sou empático. Consigo me conectar com o outro, entender as características e repertórios que o outro tem e ajudá-lo a navegar para que ele navegue em direção ao ambiente em que eu quero que ele venha para absorver essa mensagem. Para mim é brilhante, vamos deixar o link da TED Talk dela aqui, porque esses 3 elementos, de novo, isoladamente, eles podem não fazer muito sentido e a gente achar besta, mas quando eles começam a parar em pé, e estamos falando de um mundo ideal, mas sempre a ideia é que a gente vá avançando para isso começa a fazer muito mais sentido porque a gente começa a tirar um pouco do viés, começa a tirar um pouco e deixar de lado o eu quis dizer, ou eu não estou sendo 100% honesto, e se a gente caminha para esse universo a coisa fica um pouco mais fácil. Vai me chamar novamente de ingênuo. Eu tô aqui assim, discordo da professora de Harvard. Tipo, Gabiteco, você concorda com a professora de Harvard? Gabiteco. Logo eu que gosto de uma figura assim, eu respeito os educadores. Minha mãe teve um professor que nesse momento ele diria o seguinte: Gabiteco, na sua fraca opinião, o que você acha que Francis Frei quis dizer? Na minha fraca opinião, eu fiquei parada na lógica. Por quê?
Por quê? Porque lógica pra mim, e posso estar completamente errada na minha definição, mas ela é uma capacidade da gente ajudar o outro a enxergar sentido. Ok. Tudo bem? Assim, pode ser uma forma de definir. E a forma como as pessoas enxergam sentido nas coisas são formas muito diferentes. Perfeito. Mas daí volta no ponto do André. A responsabilidade do emissor fazer isso. Se eu vou dar uma palestra ou vou fazer uma apresentação para um grupo de engenheiros, eu vou usar alguma... Mas onde é que a gente acha uma audiência homogênea hoje em dia? De todo mundo. Aí você precisa... Você entende que a gente precisa usar todos os nossos recursos? Mas homogêneo em que nível? Engenheiro. 100%... Você tá partindo do princípio que todo engenheiro vê o mundo da mesma forma. Vou simplificar, então. Dentro de um ambiente corporativo, uma turma de uma área de pesquisa e de desenvolvimento, a área de finanças ou a área de, sei lá, outra coisa. Não, são grupos muito mais parecidos, com similaridades grandes. Mas volta pro ponto. Depende do contexto. Tem comunicação 1 a 1, que essa tríade, na minha ignorância, que eu também discordo da professora de Harvard, cara, no 1 a 1 funciona pra cacete. Agora, quando você tá com uma audiência grande, depende. Isso é lindo pro CEO da empresa. Sim. Pro estagiário, é comido vivo. Ok. Já tem um bando de estudo comprovando que... Assim, comprovando, desculpa. É difícil falar comprovar em ciências sociais. Já tem um bando de estudo com evidências nas quais tem um negócio fundamental que é o mecanismo para isso funcionar. Créditos idiosincráticos. O que é idiosincrasia? Bonito. Volta aqui. Créditos idiosincráticos. O que é Cara, no português chulo... Tá nesse momento com aquele meme da não sei quem que tá aquelas coisas assim. Da... Nazaré. Isso. Tô prestando atenção. Outro mecanismo fundamental de meme. Comunicação. Depois a gente fala mais. Aliás, essa palavra meme foi cunhada por um biólogo. Richard Dawkins. Começou. Volta no raciocínio Enfim. aí do coisa. Isso. O Bob Esponja também foi um biólogo que inventou. Ai, Enfim. gente. Mas, cara, voltando nos créditos idiosincráticos, Vamos. cara, no português chulo é o seu capital político. Você tem moral ou não tem moral. Então, assim, se o CEO tem moral, ele pode subir no palco, chorar, ele pode ser empático, pode chamar a família pra fazer, enfim, contar da vida Essa do é a sua cara. vida. Essa é a sua vida, todo mundo chora e abraça. Como ele é humilde, como ele é bacana, como ele é empático com os descalço no trabalhadores. escritório. Se o estagiário subir lá e fizer a mesma coisa e a mãe do estagiário for lá e falar, meu filho é lindo. Mas calma. Acabou. Mas pera. Concordo, mas também não acho que é desse jeito, porque existem ambientes... Cara, Como concordar discordando? Por Pedro Próximo. concordo pero no mucho. Vai lá. Vai, organiza e vai. O estagiário não tem a responsabilidade ou a função ou é esperado dele de que ele suba num palco e comunique para a empresa inteira. Logo, este exemplo em específico não é verdadeiro em grandes partes do tempo. Não, foi só um Ok. exemplo, Não, vai. Mas daí um Ok. exemplo. Não, Mas se a gente pera for lá. exemplo, a gente Pera pode... lá, E isso Pedro é comunicar. Próximo. A gente, hoje, nesse universo de fake news, guerras de narrativa, a gente usa... Muita gente usa muitos artifícios de pega um elemento, coloca ele como verdade pra zerar ou... Tá, mas calma, agora você vários levou, outros. cara, um argumento estudo científico pra fake news, Pedrão. Você deu um salto muito... que não fez sentido, Mas cara. você falou que o estagiário não pode ser igual ao CEO. Claro que não pode, é por isso que tem um Lógico, CEO cara, e um mas foi estagiário, cara. Claro, mas, cara, você usa exemplos extremos pra você, cara, evidenciar os mecanismos. O mecanismo crédito idiosincrático. Um CEO, dentro do ambiente corporativo, é o exemplo mais extremo de uma Ele pessoa tem 100 que tem... de crédito idiosincrático. Isso, o estagiário tem zero. E E tem um contínuo aqui dentro. Ele tem 95%. Depende da audiência. Depende da audiência e do contexto. Por isso que eu tô falando. Dependendo da audiência e do contexto, quem sobe pra falar um TED Talk já parte... Aliás, segredo pra todo mundo. Quem sobe num palco, quem se coloca na frente de uma audiência, já parte no pressuposto de que aquela pessoa sabe o que tá falando. Exato. Mas Então, o assim, palco, ele pressupõe isso. Exato. Então, mas Ele é uma simbologia importante sobre isso, assim. mais um elemento que comunica. Ele é mais alto, né? Podcast também. Podcast também, sem dúvidas. Mas enfim, daí o ponto que a gente estava falando era sobre ambientes homogêneos ou heterogêneos e que artimanha eu uso. Concordo que tem ambientes controlados que são mais homogêneos, mas via de regra a gente está falando com audiências heterogêneas. Aliás, tem um outro estudo muito legal, cara, que eu estava lendo sobre liderança, que é uma das grandes capacidades de comunicação, de liderança é comunicação, né? E que, olha esse estudo que ele trouxe de evidência. Líderes são 9 vezes mais propensos a serem criticados por comunicar pouco do que por comunicar muito. Perfeito. Cara,
E isso é muito legal. Por quê? E qual é o mecanismo por trás disso? O líder que comunica muito, no máximo, vai ser entendido como chato. Lá vem o cara daquela mesma ladainha. Mas todo mundo tá entendendo, compreendendo e sabe que a pessoa tá na bola. O mecanismo que faz com que as pessoas avaliem mal um líder que não se comunica é que passa por falta de clareza. E aí entra um ponto da tríade que você falou, que é a falta de cuidado com aquele contexto e com o outro. André, a primeira coisa que a gente recomenda no momento de crise é que o CEO coloque a cara. Olha, pra dentro e pra fora? Pra dentro e pra fora. Porque é no momento de crise, quando as coisas saem do controle, que o CEO precisa, a CEO, mas a figura. Uma executiva importante, precisa trazer pra si a Deixa eu responsabilidade. vender o peixe dele. Se você é CEO, só faça isso se você estiver bem treinado. Exato. Põe a cara, mas tem que estar bem treinado, porque a gente já viu cada besteira no mercado isso. também. Não, mas explora mais, Bem isso aqui é treinado. interessante. Mas- Isso aí, ó, um cenário extremo que mostra alguns elementos. Mas por que isso? Porque de novo, dentro do ambiente de crise, que é quando as coisas saem de controle e vira uma doideira e tá todo mundo gritando pra todo O lado. que é uma crise, Pedro? Uma crise é quando algo sai da rotina de uma empresa. Vou dar um exemplo muito concreto. Todo mundo dizia que a Uber vivia em crise porque tinha problema com o taxista. Aquilo não era crise. Aquilo era uma parte da rotina Business do as usual. desenvolvimento do negócio. Aquilo não era crise. A gente falou bastante sobre isso. Posso dar um exemplo prático? Claro. Que estou assistindo agora na Netflix, o documentário sobre a queda do avião da TAM em 2007. Tá. Congonhas? Congonhas, que ele passou direto ali. E tem imagens do presidente da TAM naquela época, aí estão entrevistando o presidente da TAM, ex-presidente da TAM. Então, uma crise numa companhia aérea é uma queda de um avião, por exemplo. Excelente exemplo. Nessa série, você consegue lembrar pra mim se o presidente... Que tipo de roupa o presidente usa em todas as vezes que ele fala? Não Tá. lembro. Repara lembro. depois que todas as vezes ele tá de terno e gravata. E ele tá com uma gravata escura. Sim. E ele dá uma coletiva de imprensa num domingo. E ele usa terno e gravata num domingo. Porque ao longo do tempo, ninguém mais lembra que aquilo aconteceu num domingo. Vão lembrar da imagem dele. Então imagina se num domingo, que normalmente o executivo tá daí com uma polo, alguma coisa. Então este nível de pensar é importante. E na crise da Air France também teve um exemplo clássico, onde o presidente da Air France foi dar uma coletiva de imprensa com uma gravata borboleta. Na França se usa gravata borboleta. Fora de lá, gravata borboleta é festiva. É festiva, E já ia ele foi falar. criticado por isso. Olha as simbologias. Mas só para fechar o raciocínio da crise, quando acontece uma crise, a gente tem o advento ali da golden hour, que a gente chama, que é a primeira hora onde você precisa tomar controle da situação. E é nesse momento que ter uma figura de liderança que consegue endereçar as pessoas e dizer o que está acontecendo, mesmo que seja, eu não sei o que está acontecendo, meu time está trabalhando nisso e a gente vai voltar aqui para passar para você o que a gente descobrir, isso é mais importante do que ficar em silêncio. Porque isso mostra, estou no controle, minimamente, né? Sou eu o líder dessa situação, estou me inteirando sobre o assunto e é em mim que você tem que confiar. Porque a coisa que mais pode acontecer são pessoas do lado, no silêncio, todo mundo ocupa o vácuo. E aí a gente perde o controle da narrativa. Rei posto é rei morto, cara. E acho que esse exemplo é super legal, meu, porque no final, crises elas geram instabilidade e incerteza, né? É o que a gente vê, que a gente viu na pandemia do Covid. Cara, é o que a gente viu agora nessa volatilidade que uma liderança viu uma comunicação um pouco mais agressiva, que é o Donald Trump. Ele tá tendo de efeito colateral em outras nações, que um outro tipo de líder e outro tipo de comunicação tá ascendendo. Ele com o Zelensky, aquele circo, aquilo foi muito Puta. emblemático. São coisas muito emblemáticas, né? Algo mais? Não, desculpa. Você... Não, então, cara, assim, pra mim, acho que o takeaway de uma boa comunicação é habilidade de adaptação, que é o que a gente já falou, a depender do contexto, e frequência, dado que você não sabe se a audiência é homogênea ou heterogênea, e o como que as pessoas vão interpretar a mensagem, se é mais visual, se é mais auditivo, se é sinestésico. Acho que importa pensar em mecanismos diferentes. Só para não achar que eu estou aqui Isso. deliberadamente discordando de uma pesquisadora de Harvard. Apesar de estar. Apesar de estar. É que numa Pode ser que eu tenha audiência... falhado em trazer o contexto todo. Desculpa. Não, mas não numa audiência heterogênea, numa audiência múltipla. Você vai subir num palco de um evento que tem gente de todo tipo, de todos os cargos, etc e tal. Você vai ter que usar múltiplas ferramentas para entender que fazer sentido para uma audiência ampla precisa de múltiplos recursos. É uma outra linguagem. E isso é importante eu aprendi a falar. Cara, falar é uma ferramenta que a gente tem. A gente precisa usar várias outras ferramentas. O falar é uma coisa, o óculos que eu uso é outra. A minha barba
verba é outra, a roupa que eu tô, a maquiagem, o adereço, o relógio, tudo isso comunica. E aí fora os elementos, os visuais num slide que eu tenho, numa comunicação escrita. E essa é a gama gigantesca de coisas que a gente tem para aprender e que a gente precisa aprender e que vão nos tornar comunicadores melhores. Eu tenho uma polêmica. Você vai fazer uma mudança Solta. aí, eu vou te soltar a polêmica tá e aí você Decide. decide para onde aqui, você tá bom. vai. Quem tá nos vendo e nos assistindo pode ficar pensando, porra, toda vez, a cada episódio eles vêm com um monte de demanda pra mim, né? Porque agora eu preciso fazer network, pá. Aí comunicação, pá. Primeiro, há um desafio, claro, de Gigantesco. como é que a gente fica bom em tudo. Não dá pra ficar bom em tudo. Sim. Então, cada um tem seus desafios e precisa hierarquizar aí o que você precisa encaminhar primeiro. Mas eu diria, com base no Data Gabiteco, que muito executivo... vou usar um francês agora. Cague anda para este aspecto... Porque a cultura ainda manda quem pode, obedece quem tem juízo, meu filho. Se você não me entendeu, o problema é seu, porque eu que mando aqui. Mas aí a gente entra num ponto, acho ótimo essa discussão, porque a gente tem 2 grandes grupos de pessoas que a gente lembra no mundo quando falam. Me diga pessoas que você acha que são bons e maus exemplos de oradores. A gente pega sempre os extremos. Então você tem Agora quer pegar o extremo, tá vendo? Né? Mandela ou Elon Musk. Mandala? O Obama ou não sei o quê. Você tem, sempre são os exemplos extremos. É verdade. E são para esses lugares que a gente vai. Então você pode escolher ir para um lado ou para o outro. Quem vai ser lembrado normalmente tem essa capacidade de oratória, que é outra coisa que Francis Frei fala também, especificamente olhando para mulheres, na parte de comunicar, os oradores mais habilidosos do mundo, eles usam uma técnica de ir envolvendo as pessoas com uma história, e você vai se envolvendo naquele discurso, e aquilo é genial, e aí chega no final, aquela pessoa faz o ponto que ela queria deixar, e você sai de lá encantado com aquilo na sua cabeça, fica pensando naquilo vários dias. Isso não é a lógica, a realidade de vários de nós. Especialmente mulheres são muito interrompidas. Sim. Logo, essa lógica precisa ser inversa. Você precisa primeiro fazer o seu ponto, que daí ninguém vai roubar a ideia de você, e daí você começa a dar contexto e envolver as pessoas numa história, porque se você for cortada, pelo menos você fez o seu ponto e leva o seu crédito. E para vários de nós isso é verdade também, quando a gente olha para diferentes hierarquias. Eu estou numa reunião, posso ser talhado ali pelo meu chefe a qualquer momento, eu ponho o meu ponto e minha ideia brilhou. Não, cara, fantástico isso, Pedrão. Agora você concorda com a França. Agora eu concordo, finalmente, né? Finalmente ela falou uma coisa. Não concordo com a França. Sabe por quê? Porque esse conceito é da Bárbara Minto, ex-McKinsey, que ela fala da comunicação piramidal. Piramidal. Comece pela conclusão. Mas brincadeiras à parte, cara, eu falo que o que mais ferrou a gente no mundo corporativo, sabe quem foi? Foi a Disney, velho. Por quê? Sabe por quê? Porque a Disney ensinou pra gente desde criança storytelling. E storytelling funciona em alguns contextos. Uma das coisas que eu fico mais puto é ver escolas de negócio, quer dizer, escolas, né? Escolas, entre aspas, e de negócio, entre aspas, duvidosas, pra dizer o mínimo. Curso de storytelling para executivos e tal. Cara, em contexto organizacional, exemplo, reunião de conselhos, reunião de C-Level, tomada de decisão de um projeto, onde o cara vai começar a contar desde ali do Big Bang até como que ele chegou no projeto super importante dele ou dela, ferrou. Porque o contexto mudou, a audiência mudou, o celular toca, contingências acontecem. Então, se você não inverter a lógica... Tchau, vou discordar. Não, mas aí você pode discordar que daí a gente debate, então, vai. Mas o ponto é, em ambiente organizacional de tomada de decisão, ser conclusivo é fundamental. Tá. E você nunca subestimar a audiência. Porque geralmente a gente parte do pressuposto de que, deixa eu te explicar aqui como é que eu cheguei nesse cálculo. Meu, o cara tá lá ou a cara tá lá e ele ou ela são inteligentes para saber disso. Se gerar dúvidas, a audiência pergunta. Nesse colegiado de tomada de decisão. E tem um negócio fundamental, cara, que me parece que acontece muito no mundo corporativo, que você comentou, né? Que é o PPT mais bonito ganha, né? Parece que a gente usa essas oportunidades para aparecer. É minha hora de brilhar, é o meu holofote. Vou fazer meu PPT lindo. E mais do que isso, eu vou mostrar que eu dediquei esforço, porque esforço é resultado. Meu amigo, não é, cara. No mundo corporativo, esforço não basta. Tem muita gente bem intencionada, que se esforça, mas não gera resultado. Então, assim, o ponto é, ser conclusivo e direto ao ponto é fundamental para sobreviver nesse ambiente. Vou discordar de você também daqui a pouco, mas Tá primeiro o bom. Gabiteco discorda. É nesse aspecto Réplica. do storytelling não ter... enfim, não que não tenha valor, mas dentro de um contexto corporativo pode ser uma disciplina menor.
Eu discordo num ponto de... Se a gente olha em perspectiva da nossa evolução como espécie, passar histórias para frente nos protegeu dos leões na savana, enfim, aí eu deixo os o biólogo... mitos e os tal, mitos. Ajuda a dar sentido e significado para as coisas. E era na história que a gente perpetuava o conhecimento, Gabi. Exato, porque não existia escrito, não tinha livro, não tinha WhatsApp. Então, a gente tinha que ter uma forma de transmitir valores da cultura de um Conhecimento povo. tecnológico. Conhecimento por meio das histórias que conectam as pessoas. Eu concordo que não dá para contar uma história... Então, eu não acho que foi a Disney que inventou, por isso que eu só quis fazer essa correção, todo esse preâmbulo. Acho que isso já vem mais de trás e eu acho que tem valor, sim. Eu acho que tem que ser usado na medida adequada, de acordo com o teu público. Porque dentro de um conselho... Pode ser que estejam todos ali muito pragmáticos, mas são seres humanos e a gente se conecta por meio de histórias. E se você não tiver uma boa história para contar, eu acho que você pode ter um projeto incrível também e não ter ele... Não, mas só para fazer o comentário, Gabi. Não. A gente não tá discordando, acho que a gente concorda, porque são contextos diferentes. É óbvio, para você perpetuar cultura, para você perpetuar hábitos e comportamentos, fundamental. Por isso que a Disney é o que é. Por isso que existe a teoria da jornada do herói. E os filmes, desde Tolkien até a Rowling, ou seja, os livros mais vendidos da história, obviamente eles seguem essa cartilha, porque encanta, porque engaja, assim por diante. O ponto é, em contextos de tomada de decisão, storytelling, vai por mim, não funciona. E aí ser conclusivo é fundamental. Eu vou discordar em partes pelo seguinte. Acho que a gente está tomando o todo mundo, é muita gente, nesse exemplo. E aí entra a beleza desse episódio, porque nós estamos falando, e a gente conversou muito quando estava debatendo ir para este caminho, do medo desse episódio ficar gasoso. Porque são coisas distantes e gasosas ideias. E para mim essa é justamente a beleza e o alerta do que a gente precisa ter de consciência sobre o mundo da comunicação. Porque comunicação é muito sobre contexto. Então vai importar o contexto dentro de uma empresa, áreas diferentes e níveis diferentes são contextos diferentes. E precisa ser levado em consideração na hora de eu planejar minha comunicação. Eu preciso ter repertório, eu preciso ter o storytelling, eu preciso ter as ferramentas tecnológicas, eu preciso ter uma habilidade de desenhar uma mandala, de escrever um bom texto, eu preciso conhecer coisas diferentes ali dentro, saber as pessoas, os exemplos que gostam e não gostam dentro da empresa, tudo isso é repertório. Eu preciso ter claros os meus objetivos para comunicar e eu preciso saber quem é a audiência, que foi o que eu disse ali no contexto do contexto também. E são esses elementos que vão me ajudar a escolher as melhores ferramentas, as melhores pecinhas para montar esse Lego do que eu vou comunicar. Então, comunicação, e aí aqui para mim é a comprovação do quanto a gente deveria se dedicar a aprender e a exercitar isso durante muito tempo ao longo da nossa vida. Quando a gente fala de media training, que é especialmente para falar com a imprensa, executivos fazem isso uma vez por ano. Na minha concepção, deveriam fazer isso pelo menos a cada 3 meses. Total. E de forma consistente, não só treinando a mesma coisa, mas habilidades diferentes. Contextos diferentes, crises. Tal. Exato, uma crise, um momento feliz, como é que eu faço A, B, como é que eu vou fazendo essas coisas. É fundamental, quando eu vou conversar com o board, é uma situação. Eu tenho falado muito sobre, mais do que um media trainer, mas treinar a conseguir controlar conversas, a entrar num ambiente, guiar a conversa para o lado que eu quero. Facilitar, fazer habilidade. Fazer a pergunta correta. Fazer perguntas que tirem das pessoas o que precisa sair dentro de determinados contextos. As habilidades de fazer boas perguntas, tipo Oprah Winfrey, que é uma excelente entrevistadora. Bom e tem exemplo. uma entrevista maravilhosa dela com Meghan Markle, que é a princesa, onde ela pesca ali um quê de uma denúncia de racismo na coroa, que é uma habilidade muito interessante dela conseguir navegar. E a gente precisa desenvolver essas habilidades ao longo do tempo. Mas, enfim. Não, mas, cara, é super fundamental isso, porque a energia vai onde está a atenção. E quem direciona a atenção de uma conversa é quem faz a pergunta. Então,
No final, cara, o poder da resposta não é a resposta em si, é a pergunta de quem fez a pergunta. Sim. Mas acho que esse ponto que você trouxe é fundamental, cara. E eu tenho visto muita coisa, ainda mais no nosso âmbito ali de LinkedIn e tal, de pessoas defendendo algumas ferramentas de inteligência artificial para fazer comunicação, PowerPoint, texto e assim por diante, né? Cara, na minha interpretação, no meu modo de comunicar quando eu vou fazer algum projeto, alguma exposição e tal, grande erro, cara. Sabe por quê? Porque parte da comunicação... Quer dizer, na verdade, a grande totalidade da comunicação, ela está numa ferramenta que ela é pessoal e intransferível, que é o seu cérebro. Então, se você terceirizar o cunho, né, a manufatura da sua apresentação para uma inteligência artificial, cara, você terceirizou o seu cérebro. Exato. Se acabar a energia, se mudar o contexto, se de repente for para um lugar mais de storytelling, um lugar mais conclusivo, você não vai conseguir adaptar a audiência. Exato. E aí, ó, perdeu a oportunidade, nunca mais passa. E não consegue se adaptar. A gente fala muito na área de comunicação que a AI ajuda a romper a barreira da página em branco. Ela me ajuda a quebrar essa barreira. Que é uma coisa E criativa, né? É uma barreira criativa. É. Ah, mas então a AI tá te levando para onde ela quer. Não. No meu caso, eu jogo um prompt lá dentro, vejo o que ela tá e falo, esse elemento é interessante. Olha, eu não tinha pensado sobre isso. Mas eu tinha lembrado de outra coisa, se eu juntar isso aqui. E aí começa a tomar corpo uma terceira coisa, que não é nem o que eu criei, nem o que ela criou, é um negócio diferente. Eu lembrei uma história aqui agora. Posso contar? Não? Tá bom. Não, eu não tô no meu point. Não, cara, é Sempre, que eu lembro que eu tive um chefe, cara, que ele era prolixo e muito chato, cara. Técnico, super assim, puta, titica da galinha, não sei o que, tal. E ninguém aguentava fazer reunião com ele. Cara, quando ele falava inglês, ele era brilhante, cara. Eu juro, eram reuniões muito engajantes, porque ele é direto ao ponto, cara. Que é um negócio muito, muito interessante. E uma coisa que eu acho que são dicas também, nem sei se a gente chegou nessa parte e tal, mas se a gente não chegou, você me corta. Não, vai pras dicas, porque a gente precisa começar a funilar Não, boa. e olhar pro final. Sabe o que eu dessa história. faço, cara? Quando eu monto slides, assim, de novo, para mundo corporativo, né? Cara, cada slide tem que ter um takeaway, que é o que a audiência precisa interpretar daquele conjunto de dados, daquele argumento, o que ela literalmente vai levar para casa. Eu lembro que uma vez... Eu entrei numa reunião e apresentei uma tabela, assim, no slide, né? Como muita gente faz. Aí vai rápido lá, pega a tabela, tira um print e a gente apresenta lá. Cara, a primeira resposta do diretor que eu fui apresentar, eu era analistão ainda, né? Orelha seca, né? Total, enfim. Ele chegou assim, cara, você é o analista. Eu sou o diretor. Se é isso que você tem que me apresentar, a gente nem conversa, a gente não conversou. Por quê? Porque eu não fiz o meu trabalho, que era... Analisar, porque eu era um analista e a minha função era analisar, falar o que tinha de potenciais caminhos e, obviamente, a decisão estava lá. Então, caramba, cara, que lição fundamental que eu tive no início da minha carreira. Meu Deus, não posso deixar a audiência interpretar o que ela quiser. Então, se você está numa audiência ampla, heterogênea principalmente, e você apresenta uma tabela de dados, cara, cada um vai interpretar alguma coisa daquele trem lá. Você tem que ser... E técnica pra isso, E de novo, técnica porque pra uma coisa isso. é eu plotar lá um Excel com 25 linhas, outras coisas é eu plotar o Excel e dar destaque no número, puxa, a qualquer cabeça coisa. de Total. quem não lê muito bem Excel, eu fico pensando na morte da bezerra. Você já entendeu? perdeu a Eu fico audiência. pensando assim, mas por que ele usou verde ali? Podia ser aquela vermelho fonte podia tá ali. Ué, mas tá desalinhado o elemento. Quanta reunião já não se perde porque tá desalinhado o elemento? Ai, meu Deus Total, do céu. Total. Elementos não verbais. Bom ponto. Vamos começar a funilar para dicas Bora. práticas, que eu também tinha 832 coisas para conversar aqui, podia ficar 25 episódios falando de comunicação. Se você gostou, já deixa o like e manda sugestão pra gente faz o 2, o 3, o 4. A gente tá nessa vibe. Eu vou aí. pensar se eu coloco aqui, peço daí para depois a gente colocar na tela, mas eu fiz uma árvore sobre num daqueles mind maps. Deixa que o Paulo resolve. Do que- O Paulo, nosso ouvinte, ele vai desenhar. O Paulo, Paulo, eu vou te mandar isso, você resolve. Ou o Rodrigão coloca aqui na Ele edição. é bom de paintbrush. Mas eu fiz um... Paintbrush. Não, mas isso tá feito já. Eu já Ah, tá fiz. bom, já tá bom, tá tá pronto. Não precisamos mais do Paulo. Tá vendo? Que é uma árvore com todos os elementos que envolvem o falar bem. Então, se você fosse pegar uma pessoa e levar pro ápice do falar bem, conhece tudo, cara, é um negócio com 72 itens diferentes e desdobramentos, assim, de que as pessoas precisam aprender. Isso, aquilo, não sei o quê, a gesticulação. Eu tô falando aqui com a mão assim. Quem tá escutando não tá nem vendo que eu tô com a mão voando em cima da minha cabeça e por aí vai. Mas é muita coisa. Vamos tentar afunilar, na verdade, para dicas práticas de comunicação interpessoal no dia a dia. O que você, Gabiteco, faz ou fazia no seu dia a dia, Eu quando gostaria de pensando
ali na construção. E eu acho que é um excelente exemplo, porque você ocupou um cargo muito relevante e alto numa organização onde você era responsável por influenciar o caminho que o time ia seguir, mas também ou seja, como eles iam fazer o dia a dia, mas o caminho a seguir no sentido de qual era o grande tema envolvendo uma revista, etc. e tal. O que são ferramentas ou dicas ou conhecimentos que você compartilha com a gente que podem ajudar quem está nos escutando e nos assistindo A audiência a fazer isso no dia a dia? vai me odiar agora. Mas não me cancelem. Eu vou explicar meu ponto, juro. Eu acho que a gente tende sempre a buscar a ferramenta perfeita. O curso que a pessoa deve... Perfeito. Como o Procno já falou, eu vou reforçar, acho que gosto muito dessa ideia de media training uma vez por ano não funciona. Se você é auto-executivo, você precisa treinar essa habilidade com recorrência. Ligue para o meu amigo, porque ele é bom nisso. Eu acho que comunicação, no geral, a base é repertório. Sim. Por que eu acho que eu consegui avançar e eu acho que tenho uma certa habilidade hoje para comunicar? Muitas vivências, mas... Porque assim, se a gente pensar no nosso corpo como uma fábrica de mensagens, a fábrica, para a gente ter um bom produto no final, do que ela depende? De matéria-prima. Não é? O que está entrando... Boas matérias-primas. Não é? Não adianta você botar um monte de coisa ruim, o que vai sair é ruim. Quando eu falo repertório, eu vou falar uma coisa e quero que a gente separe um contexto socioeconômico problemático do nosso país, que é a nossa base de educação, que é muito ruim. Perfeito. Então, não estou falando do público que não teve acesso. Eu estou falando do público que teve acesso a boas universidades, a bons cursos, etc. e tal, que eu, quando era RH, às vezes eu precisava pedir para a pessoa colocar que ela era fluente em português. Porque tem gente que não fala português, fala uma outra língua e não é só escrita e falada. E não estou falando da condição socioeconômica de quem não teve acesso. Estou falando de gente que teve acesso. Então, assim, se você acha que isso é desimportante, o teu trabalho está ineficiente, porque a comunicação não chega adequadamente do outro lado. Então, não é saber... Eu sou... zero regras do que é um ditongo, do que é um hiato. Eu não sei até hoje, professores. Eu sei que vocês tentaram. Vocês tentaram. Eu não sei ditongo diferenciar. aberto. Não sei as regras, falar que esse tempo verbal é pretérito mais que perfeito. A nossa língua é muito complexa e diz muito sobre a gente como cultura. O que eu tô querendo dizer é, para você ter o seu corpo ser uma boa fábrica de mensagens, você precisa se preocupar com o que você está depositando em termos de matéria-prima. É leitura, é consumo de conteúdo na internet. Se você fica só nos 15 segundos dos vídeos, você não está capturando isso como informação, você está só se distraindo. Não está aprofundando. Não tem profundidade. Ah, Gabi, mas o mundo mudou. Sim. E aí a gente ainda vai ver o reflexo dessa nossa... O fato de todo mundo o tempo todo na superfície. Então, se eu precisasse dizer uma coisa só, não é a bala de prata, é repertório. E é chato porque se você não se dedica, se não tem tempo para adquirir repertório, você só vai produzir o mesmo tipo de enlatado. Entendeu? Aquela coisa que parece comida, mas não é comida. Eu acho maravilhosa a tua fala, porque eu fiz recentemente um treinamento, que não foi um media training, mas com uma executiva, uma mulher que ocupa cargos em cadeiras de conselho, e super interessante o caso com ela, mas ela ia participar do lançamento de um livro, e ela ficava super tensa, e a energia dela caía muito em ambientes com muitas pessoas. E eu ensinei para ela uma técnica que a gente chama de técnicas de micro-relaxamento, que não tem nada a ver com comunicação, em teoria. Né? Mas que é como você consegue, aqui, nessa mesa do podcast, quando a tua energia está caindo alguma coisa, você fazer movimentos musculares que você consegue relaxar o seu corpo e trazer um pouco mais de energia. Quando você está dando uma entrevista na televisão, isso também é verdadeiro. E quando você está num evento de networking, isso também funciona. Porque uma coisa que a gente não recomenda é dar aquela espreguiçada que assim, ó, não fica legal. Agora... Algo que ninguém está vendo aqui a gente no podcast são as nossas pernas, porque estão embaixo da mesa. E você consegue tensionar a sua batata da perna e isso pode te trazer algum nível de relaxamento. Ou então a sua sola do pé, mexer no seu pé. Tá todo mundo fazendo isso agora, inclusive eu. Ele não mandou, mas isso tá tudo vai ajudando a gente a ganhar energia para focar em outras coisas que são importantes nessa história. Isso é repertório. E isso é
concordo integralmente que a gente juntando elementos pequenos, a gente não tem bala de prata nunca. É uma questão de conseguir conhecer muita coisa e colocar elas dentro do contexto que a gente tá vivendo. Eu quero saber... Não, eu quero saber dessa... Eu achei que você ia falar alguma coisa, mas senão eu quero saber as suas dicas de habilidades práticas para comunicação. Cara, amei a frente de repertório linguístico que a Gabi trouxe, fundamental, ainda mais a analogia da fabriquinha. Cara, sério, entrou muito bem na minha cabeça essa analogia. Olha lá, eu funciono através de analogias muito bem. Storytelling. E adorei muito a sua... É verdade. Não, para esse contexto funciona, não estamos tomando decisão. Os caras estão se cutucando, né? Mas o... Desculpa, Gabi. Imagina. Mas o... E essa frente de repertório de, cara, técnicas. Porque não sei se isso é verdade, tá? Mas já teve estudos que trouxeram esse tipo de ranqueamento de que, cara, medo de palco é maior do que o medo da morte. É verdade ou não? Eu já escutei eu já ouvi isso. Eu não sei. Mas o ponto é muito comum, Sim. né? Eu já contei a história pra vocês. A gente não é ensinado a falar. Mas é porque dá pra correlacionar o medo da morte, né? A gente tem um medo de... É do cancelamento, é a morte da sua identidade. De uma certa maneira, não deixa de ser. Eu já contei a história, não vou repetir, mas, cara, quando eu era moleque, eu era completamente gago, né? E eu não conseguia me comunicar em público até o dia... É impossível de imaginar isso, mas enfim. E é real, cara, de verdade. Temos vídeos? Brincadeira. Cara, meu, bota na tela. Paulo. Meu, mas você sabe... Paulo. Não, mas você sabe que... Então, assim, você criar uma resistência de... Puta, cara, levar pancada, eu sei que é duro falar isso, mas ela é fundamental pra você se desenvolver um bom comunicador. Casca é repertório. Esse é o tipo de habilidade que, desculpa, não adianta ler autoajuda. Não adianta. Você precisa, igual academia de ginástica, cara. Não adianta tomar o Ozempic, cara. Desculpa. Você precisa ir na academia pra formar músculo, fazer hipertrofia. Sim. Senão você não vai gerar músculo, né? Mesma coisa pra comunicação. E é duro, cara. E você sabe que eu tava refletindo enquanto você falava dessas estratégias dos micro-relaxamentos e tudo mais? Cara, quando que você tá mais nervoso numa palestra, numa exposição pública? No começo ou no fim? No começo, sem dúvidas. Total. Quando que a audiência tá mais cética? No começo ou no fim? No começo. Ou seja, você junta uma audiência cética com um apresentador nervoso. E ainda tem a desconexão da audiência com uma pessoa que diz que leva entre 10 a 15 minutos para quando começa um evento, para a pessoa se conectar com o que você está falando. Olha que interessante, cara. Esse time. ponto eu não tinha. Essa informação eu não tinha. Então, cara, eu gosto muito dessas estratégias de como que você, de fato, de maneira rápida, cria rapport, cria confiança, cria o seu próprio relaxamento e assim por diante, né? E acho que tem algumas técnicas pré-entrar num palco, por exemplo, que eu faço, que chama de priming, né? Então, puta, cara, às vezes, e tem vezes que eu fico nervoso de falar em público. Mesmo eu fico hoje... sempre. Então, mesmo hoje estando mais 100%. acostumado a falar, tem vezes que eu fico, cara, a ponto de ter um ataque de pânico, de verdade. O que eu faço? Entro num box de um banheiro e fico pulando, cara. Fico ativando a minha fisiologia. Que é muito semelhante a essa dica que você deu de, cara, você não vai pular em público. Vai dar uma tensionada na sua panturrilha. Só que se você tiver a oportunidade de fazer isso antes, você muda o seu estado aqui dentro e aí, por definição, você consegue se colocar de maneira mais assertiva para um público cético. Eu não lembro o nome dos negócios que acontecem aqui na química do corpo, mas Amy Cuddy, que é também uma professora que fala muito sobre essa história, cara, é impressionante como adotar postura te ajuda neste processo. É a postura do herói ou da heroína. E é literal isso. E eu uso isso justamente também nos treinamentos com as pessoas. Tem uma CEO que eu treinei de uma empresa, assim, abomina da entrevista. Morre de medo, de vergonha, não gosta, incômodo. Uma das coisas, das técnicas utilizadas com ela e recomendada antes de cada uma das entrevistas é ela chegar no lugar onde ela vai dar a entrevista. Posso usar o toalete? E ir para o toalete? Postura da heroína. 2 minutos. Isso muda a química do corpo. E a serotonina. E ao mudar a química, e a serotonina. Amy Cuddy é ciência social, tá? Não tá falando uma coisa orelhada, aquele tipo, fica na posição aí. Não, livros publicados e muitos estudos nessa coisa. Muda a química do corpo. E ao mudar a química do corpo, muda a forma com que você se projeta. E ao se projetar, você deixa de se projetar como presa e começa a se projetar como predador. Eu tenho olhado para esse universo também na relação homem-mulher. Numa entrevista, quando é um homem entrevistador ou uma mulher entrevistadora. Tem um exemplo clássico lá dos Estados Unidos da Kamala Harris, numa entrevista na CNN, que não
não teve entrevista, porque só o entrevistador fazia pergunta e ela não conseguia responder as coisas. Então, tudo isso são elementos muito fundamentais nessa história. Só um comentário, cara, né, para você ver, às vezes quando a gente vê respostas fora do mundo humano, a gente vê que são mecanismos evolutivos que foram tão bem-sucedidos que eles ficaram estáveis nas espécies, né? Esse mecanismo de postura e serotonina, cara, você enxerga em vertebrados. Invertebrados? Invertebrados. Então, assim, você pega a lagosta, que é um crustáceo, cara, já tem alguns estudos que trazem que as lagostas funcionam por, assim como todos os animais, hierarquia. É verdade. E Eu fico impressionado com esse nível de conhecimento, assim, da lagosta. Tipo, não, a serotonina, deixa eu falar da lagosta. Caralho, velho, é muito brilhantismo na cabeça só. Não é, cara. É que eu estudei biologia, ponto. Só isso. E vocês eu acho genial. Eu acho maravilhoso. Não, cara, mas olha isso, só. Cara, sem sacanagem. Olha só. A lagosta. Sabe? A lagosta que tem o status maior na hierarquia das lagostas, ou seja, aquela que é presa e não desculpa, aquela que é predadora e não é presa, ela tem os mais altos níveis de serotonina. E ela tem uma postura que, óbvio, ela não tem peito, mas assim, seria análogo a um peito aberto do ser humano. E as lagostas com menor nível de serotonina, aqui, ó, moldure aqui, viu? As lagostas com menor nível de serotonina não desafiam aquela com maior nível de serotonina. E como que eles comprovaram isso? Eles comprovaram colocando antidepressivos em aquários, que são aqueles mecanismos que ou capturam serotonina ou aumentam os receptores, né, ali, enfim, no sistema neurológico do humano e também do invertebrado. E aquelas que receberam esse tratamento com antidepressivo também aumentaram o seu nível na hierarquia. Ou seja, mudar a fisiologia muda por completo, cara. Chegou numa conclusão. Fundamental. E olha... E as minhocas? Brincadeira. As minhocas, elas têm uma questão que elas são anelídeos. Mas olha a quantidade de coisa que a gente tá falando nesse episódio. E imagina a cabeça de Meu Deus do céu. Maltratamos você. Até a minha tá doendo. Isso mostra a importância desse tema, porque ele pode servir para uma reunião de board, para uma reunião, para uma apresentação gigantesca que você tem a fazer. Para uma DR. Ou para uma sessão de feedback com a sua equipe, ou então para uma pequena reunião de time. Quando eu estava no iFood, teve uma mecânica que criaram lá dentro, que era das moedinhas. Você lembra disso? Lembro, você tinha umas moedinhas e aí você comprava produtos do outro. Gabi, não me pergunte, enfim. Porque era legal isso aí. Enfim. Aí eu tinha que ter um produto para vender no mercado das moedinhas, para ganhar umas moedinhas, para ganhar o que com as moedinhas? Nada, só para dizer que eu estava movimentando a ideia. O Pedro comprou minha tese lá, por exemplo, eu nunca entreguei para ele. Eu comprei a tese do André e nunca recebi. O que eu vendia? Eu vendia um curso para falar, para ajudar as pessoas a falarem melhor. Era o que eu tinha na mão. Eu peguei o media training que eu usava com os executivos e aplicava aquilo, claro, adaptado para outras pessoas. E algumas pessoas vieram comprar os meus cursos de moedinha. Uma dessas pessoas que comprou foi um cara que era da área de tecnologia. Ele era um cara técnico. Ele era um cara nerd ali, manjava muito do que ele fazia, com uma comunicação péssima. Não olhava para a câmera para falar comigo na sessão ali de vamos fazer isso acontecer. E aí eu perguntei por que ele estava fazendo aquela sessão. Ele falou, cara, porque eu tenho que dar às vezes eu tenho que liderar a reunião de status do meu time, ou dar o update que eu tenho que dar ali, a atualização do que está acontecendo, e eu não consigo me fazer claro, isso está impactando a minha performance, e eu estou sofrendo, eu preciso comunicar melhor. E a gente fez a sessão ali das habilidades para falar melhor e ferramentas. E eu trouxe para ele uma das coisas que eu recomendo para todo mundo, e seria a minha dica aqui do que eu usaria isso, que é puramente o planejamento. É tão simples quanto dividir o seu planejamento em 4 grandes grupos. O que você quer transmitir? Né? O que está acontecendo? Qual é essa situação? É uma reunião de time onde preciso falar sobre a atualização do projeto X. Ou eu vou fazer uma apresentação para toda a área para tentar vender um projeto que a gente quer desenvolver. Esse é o contexto. Segunda coisa, são os objetivos. O que você precisa tirar dali? Eu preciso informar a minha audiência. Eu preciso convencer a minha audiência de que a minha ideia é a melhor. O que você quer atingir? 3 a 5 no máximo. Você entra daí para os seus elementos que você vai usar nessa reunião. Quais são as mensagens que eu quero transmitir? E no final, você faz uma validação entre objetivos e mensagens, que são os takeaways ali da história, para garantir que tudo isso está devidamente amarrado. Esse planejamento simples aumenta vertiginosamente, segundo o IPPP, que é o Instituto Pedro Próquino de Pesquisa, aumenta em 88% a chance de sucesso de uma reunião. É besta, mas
e tirando a brincadeira do elemento, é uma receita simples de como a gente pode melhorar a nossa capacidade de se comunicar. E isso é tão importante que era usado também para quando executivos precisavam dar depoimento em CPI. Era planejar, antecipar. E é uma situação onde, diferente do cara da tecnologia que simplesmente ia ter a performance dele impactada, o executivo numa CPI pode sair preso da CPI, né? Então é planejar isso e treinar em cima do planejamento e muda o rumo da história. Então não negligencie a importância de pegar papel e caneta, escrever as coisinhas no papel e olhar para ver se aquilo faz sentido para você. Porque quando a gente coloca as coisas no papel, a gente começa a democratizar o entendimento que a gente tem sobre a mesma coisa. Porque se algo que está escrito, cada um de nós tem uma interpretação diferente, aquilo não está claro. E quando a gente deixa isso claro, facilita muito mais esse fluxo. Para mim, planejamento de qualquer coisa tem que ser posto no papel para a gente poder democratizar essa relação toda. E se comunicação é ordenar e organizar a informação, então esse é um mecanismo, né? E olha só, você já tem 2 produtos para sua mentoria autorais. O PAT, Planejamento, Antecipação e Treinamento, e a Mandala Coev, Contexto, Objetivo, Elementos e Validação. Pronto. Contexto, objetivo. Depois você me passa isso, André? Tá gravado. Tá gravado. Depois você grava lá. Não sei se essa batidinha na mesa atrapalhou, deu ruído, mas... Comunicação. Comunicação. Tá, então, mas isso, de novo, são heurísticas, são mecanismos para ajudar a organizar a cognição. É isso. Muito tudo legal, é sobre cara. Organizar. E a gente precisa fazer sentido pra gente, pra depois fazer sentido pro Posso outro. fazer uma observação para claro. ajudar o nosso... quem está nos assistindo e nos vendo a observar como... Quando a gente é observador e quer comunicar melhor, a forma de enxergar o mundo da pessoa é fundamental. Vocês perceberam o tipo de dica que a gente deu? O que eu falei, o que o Próquino falou. Olha como isso comunica lindamente um pouco do nosso repertório aqui, né? Às vezes eu brinco enxergamos com ele, o mundo, como né? a gente enxerga o mundo, né? Eu tenho essa tendência aí no que é amplo e o Próquino foi no que é específico. Primeiro, veja o que funciona melhor para você. Segundo, saiba que na sua audiência tem Próquinos, tem Gabis, tem Andrés, e que você precisa se preocupar em fazer sentido para diferentes públicos. Desculpa, era só uma perfeito. observação. E na dúvida, comunique. Para mim, esse é o Na takeaway. dúvida, comunique. Eu tive uma chefe maravilhosa que era... Sheryl Sandberg. Ela tinha... Não foi Sheryl. Era chefe mesmo. Ela tinha 2 falas muito boas. A primeira era... Seja a primeira pessoa a reportar para cima, especialmente problemas. Total. E a segunda coisa que ela falava, que é muito verdade, e eu uso muito isso, objeto de muitas discussões dentro da minha casa, é assumptions are very dangerous. Que é assumir coisas é muito perigoso. Assumir que o outro sabe, assumir que o outro tem o contexto, assumir que o outro vem de um ambiente parecido com o meu, ou já está no mesmo nível que eu tenho de informação, é um perigo dentro de empresas. Total. Então, dizer o óbvio é muito importante também e repetir isso é sempre fundamental. No máximo, você vai ser o chato, não vai ser o falta de empático ou burro. É isso. Muito bom. Entregamos felizes? Eu estou contemplada, eu diria. Contemplada. Contemplado. Muito representado. Esse é um episódio prático, fundamental, que eu acho, Gabi, que as pessoas deveriam fazer o que com este episódio neste momento? Assistir 20 vezes, brincadeira. Você deveria mandar para um amigo seu que você sabe que tem uma necessidade de comunicação adicional e ele vai assistir e vai te agradecer, porque ele vai pegar várias dicas. Então, avalia aí o episódio, manda pro teu amigo, comenta aqui embaixo. Agora Spotify dá pra comentar também, comunicação dá pra comentar, né? Não precisa, ninguém precisa se gente. expor, é só falar o que Poxa acha da vida. história. E Poxa pode ser um vida. emoji. Pode ser um Pode ser emoji, As 5 estrelinhas também do episódio, desculpa, Gabi. ajuda muito. E estamos em todas as redes, Entrelinhas _ SA, TikTok, Instagram. Pelo do Entrelinhas SA, você acha também a gente, se você quiser seguir, a gente também está produzindo conteúdo nas redes. Então a gente fica muito feliz se essa comunicação continuar fluindo entre nós. É isso aí. Boa. Muito obrigado. A gente se vê no próximo episódio de Entrelinhas SA.